é a substância mais vendida no Brasil. Eu peguei uma paciente que chegou no meu consultório tomando 48. Que é isso? Não, existe. Como é que ela tá viva? E aí você está falando para resistir, e aí o processo começou o seguinte. Ela tinha um namorado, esse namorado usava muito maconha, e ela não queria usar. Uhum. E aí ele um dia falou assim, não dá, porque a gente fica em conexões totalmente diferentes. E aí ele falou, faz o seguinte, toma esse remédio e não dorme. Faz o mesmo efeito. O que aconteceu? Chegou um ponto que ela não lembrava, porque ele vai apagando, né? Então ela não conseguia ficar mais sem, ela não dormia e ela foi aumentando. Então era uma coisa tão engraçada que ela tinha buracos na memória. Ele além de mexer barbaramente na memória, deixar buracos, ele faz uma outra coisa que é risco de convulsão. Eu tive uma paciente idosa que ela começou a tomar. Aí, que maravilha, acho que foi o cardiologista que deu. Um dia ela, mas estou dormindo pouco, vou tomar mais um. Não tem problema. O primeiro dia é maravilhoso. Não tem nem receita azul, né? É receita branca. Isso ainda é pior, porque que é não outra tem coisa porque a receita azul, ela pelo menos é controlada, então você precisa estar ali naquele controle. Então uma receita branca é muito mais fácil para você conseguir. Para conseguir é muito mais fácil. Então, tem esse risco de convulsão. E aí ela teve uma ameaça de uma convulsão. Aí eu falei, você toma isso? Ela não tinha falado para ninguém. Não tem, mas foi o médico que me passou. Eu falei, quanto ele passou? Não, ele passou há 2 anos atrás, para tomar 15 dias. Porque ele por exemplo, ele é uma coisa muito interessante quando você faz uma cirurgia. E que você não pode ficar acordado, ou porque você não pode se mexer. É muito interessante. Mas se você for ver na bula do Zolpidem, está lá, é um uso por um tempo limitado. Você já ouviu falar no Boa Noite Cinderela? Uhum. Aquilo que joga na bebidinha e apaga a pessoa? É exatamente isso. E é interessante porque ele corta, se você resistir um pouquinho, não tem problema nenhum. Porque ele mexe no apagar do cérebro, mas ele não mexe tão profundamente na parte motora. Então você é capaz de sonambulamente fazer uma opção de coisa. E aí você sai batendo aí em tudo, você acorda todo roxo e acha que alguém te bateu dentro do ônibus. Exatamente. Tem um caso, né, de uma pessoa que aconteceu Exatamente, isso. É melhor não falar. Teve. Sim. Não sei, gente. Se for vida dos outros, eu não sei. Mas a pessoa achou que a pessoa achou que tinham entrado no apartamento, invadiram, bateram e vamos correr atrás. Vamos olhar a câmera e ninguém achava nada nas câmeras, era o Zolpidem. Meu Deus, cara. Bom, só sinto sono de verdade 4 horas da manhã. A gente já perdeu há muito tempo o tal do círculo circadiano. Sim. Então você tem que recuperar isso. Eu tenho que recuperar isso. E aí você tem que ter uma disciplina. Por exemplo, 9h30, 10 horas, eu já começo a apagar tudo. E vou te dizer. É a famosa higiene do sono. Cara, que você melhorou demais. A Bia pode me corrigir qualquer coisa, mas não importa se você vai dormir às 4 toda noite. O que vai mudar isso é a forma como você vai conduzir quando você chega às 4 horas da manhã para você ir dormir. Não, discordo. No sentido de relaxar, porque, desligar por exemplo, celular. A produção de serotonina sim, é verdade, é feita de 3 a 4 a 5 da manhã. De hormônio de crescimento. Aí você vai falar, Bia, eu não quero mais crescer. Sim, mas você quer ter massa muscular. Para ter dignidade de vida. Ficou... Não, mas é verdade. Exatamente. Por que eu vou me injetar um troço se eu posso dormir na hora certa? Basta você não comer açúcar depois das 20 horas e dormir na hora certa. Produzo. Tanto é que se a gente quer descobrir se uma pessoa está em depressão, né? Normalmente depressivo explica um pouco mais sobre isso. É porque a gente sempre separa ansiedade e depressão. Se você deita na cama e fica fritando, em geral é ansiedade. Em geral é ansiedade. Se você pega no sono e depois das 3 fica aquele sono picotado, você está começando a apresentar sinais de depressão. A exaustão. Por isso que ela falou que essa coisa das 4 horas, realmente, você ir dormir às 4 horas, você está pulando isso. Você pula momentos que o teu cérebro precisa de um descanso qualificado. Você cospe na evolução.